Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o promotor de justiça Antônio Domingues Farto Neto. Nascido em Votorantim em 13 de fevereiro de 1966, Antônio Domingues Farto Neto é casado com Fabiana Bransan de Freitas Farto e pai de Lívia e João. Graduado em Direito pela FAD de Sorocaba, Antônio Farto Neto é promotor de justiça desde 1990. Começou a atuar em Campinas, depois São Pedro, Salto e, finalmente, em 1998, chegou a Sorocaba. Assumiu a promotoria criminal e, em 2004, passou a atuar na Promotoria da Infância e da Juventude, onde permaneceu até dezembro de 2013, quando foi designado para assumir o GAECO, o Grupo de Combate ao Crime Organizado, embora mantenha o posto de titular da Promotoria da Infância e da Juventude. Farto, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Obrigado, Fernando. E Farto, antes de nós começarmos a falar sobre a importância do GAECO, sobre esse trabalho que você sempre desenvolveu na Promotoria da Infância e da Juventude, trouxemos alguns projetos para Sorocaba, como é o caso do NAIS também, e em busca sempre de melhorar as condições de atendimento, de assistência a esses jovens infratores, não é? Mas vamos falar um pouco da sua vida. Você é nascido em Votorantim, mas na época que você nasceu, Votorantim era Votorantim já, era Sorocaba. Seus pais são de lá também. Conte um pouco da sua história. Os meus pais são de Sorocaba. Meu pai é comerciante, minha mãe é dona de casa. Antes meu pai tinha um escritório de contabilidade. Na época em que eu nasci, a maioria das pessoas, muitas pessoas de Sorocaba nasciam em Votorantim, porque o hospital de Votorantim era muito bom, o Hospital das Madres, né? E a mulher grávida, ela tem uma preocupação, onde vai dar luz, como vai dar luz, e a minha mãe, ela tinha uma confiança muito grande nesse hospital de Votorantim, em função das madres que ela conhecia, e por conta disso eu acabei nascendo em Votorantim. Mas sempre morei em Sorocaba, a nossa família sempre foi de Sorocaba. Quem são seus pais? Eu sou filho de Walter e Vilma Ramos, né? Meu pai trabalhou muito tempo como contador. Depois abriu uma papelaria que funciona até hoje, tem mais de 30 anos. E a minha mãe sempre cuidou de casa, sempre cuidou de nós, deu o suporte necessário para a gente conseguir, cada um seguir o seu caminho. Eu tenho 2 irmãos, né? Uhum. O meu irmão trabalha com meu pai na livraria, minha irmã é advogada, tem um escritório. Os 2 são mais novos, né? Eu sou o filho mais velho. E eu me lembro que nessa história de trabalhar com meu pai, né? Aqueles que trabalham com o pai entendem o que eu vou dizer. Tem muitas vantagens, mas tem algumas desvantagens também, né? Meu pai sempre nos criou com muita liberdade de escolher o que cada um queria fazer, mas, queira ou não, o fato de você ter um comércio estabelecido, que na época era bem sucedido, faria com que a gente se atraísse por dar continuidade a esse trabalho que vinha sendo feito. Isso ficava, de certa forma, na minha cabeça, mas, ao mesmo tempo, eu não tinha, assim, uma plena certeza de que aquilo é o que eu gostaria de fazer. E eu me lembro que numa oportunidade, tive uma discussão com meu pai, eu estava já fazendo o curso de Direito, e eu comentei com meu pai o seguinte: olha pai, se eu for peticionar alguma coisa no fórum e tiver uma dor de barriga, eu não sei nem onde fica o banheiro do fórum, quer dizer, na área do Direito eu ainda não sei o que eu estou fazendo. Eu ia bem na faculdade, do ponto de vista técnico, mas eu não tinha trâmite no meio, eu não tinha exercício profissional. E meu pai disse: olha, eu acho que se você gosta disso, você tem que procurar seguir seu caminho. E eu me lembro que eu tenho um amigo que o pai era juiz aqui em Sorocaba, o Marcelo, e o Marcelo me falou: olha, eu estou fazendo estágio no Ministério Público, tenho promotores novos agora aqui em Sorocaba, e eu estou gostando muito, está me ajudando na faculdade e tal, né? Eu falei: Marcelo, como que eu faço para fazer esse estágio? E na época o estágio era um cargo de confiança do promotor. Aí o Marcelo me falou: olha, vá à tarde em casa hoje, nós vamos junto no fórum, eu te apresento um promotor novo que chegou. E aí eu fui até a casa do Marcelo, ele morava perto do Fórum Velho, eu também do Fórum do Mangal, né? Sim. Também não morava tão longe, deu para ir a pé.
Nós dois fomos juntos para o fórum, ele me apresentou uma pessoa que hoje, um grande amigo, José Manuel Mendes Castanho, que era o promotor substituto na época aqui em Sorocaba. E aí o doutor Castanho me perguntou o seguinte: você sabe datilografar? E eu datilografava muito bem, porque já trabalhava com meu pai. Em que ano que você está da faculdade? Estava no 3º ano da faculdade. E qual que é a sua disponibilidade? Quando que você poderia começar a fazer estágio? Eu disse: olha, hoje eu não vou fazer nada. Aí ele me deu um inquérito policial para ler e me disse o seguinte: falou, olha, você tem 3 opções. Ou você vai devolver para a delegacia para fazer diligências. Se você achar que não houve crime, você vai pedir o arquivamento disso. E se você entender que houve crime, você vai elaborar uma peça que se chama denúncia. Leia, depois você me fala o que você acha. Aí li esse Que desafio, não? Pois é, no primeiro dia, assim, de sopetão. Aí li, cheguei à conclusão do que deveria fazer, ele leu e falou: não, está certo, era um caso de denúncia. Aí me ensinou a fazer a denúncia e eu comecei a fazer o estágio. Em pouco tempo de estágio no Ministério Público, eu já vi que era aquilo que eu queria. Reuni alguns fatores interessantes: a estabilidade profissional, que na época era maior, porque hoje não há mais aposentadoria integral, mas na época havia, né? O status público da carreira, que é inegável, o Ministério Público já estava crescendo naquela época. E a terceira delas, a mais importante, que foi o divisor de águas, de eu não ir para a iniciativa privada, nem advogar e nem trabalhar no comércio, que é o fato de poder exercer um munus público, poder trabalhar com algo em que você ajuda as pessoas indistintamente. E isso me atraiu profundamente na questão da promotoria. Ainda quando eu era estagiário, os promotores me deixavam atender o público e eu fazia uma triagem das pessoas que iam procurar o público com os mais variadas angústias e reivindicações, né? Às vezes precisando de uma orientação, às vezes porque estava brigando com o vizinho, às vezes porque tinha um problema de herança. E esse contato com o público, que eu comecei em 86, quando comecei a fazer o estágio, eu nunca perdi na promotoria. A minha promotoria sempre foi uma promotoria de portas abertas. Todas as pessoas que me procuraram nesses 24 anos de carreira que eu tenho, elas foram atendidas pessoalmente. Eu procuro atender todas as pessoas, porque é gratificante para mim também, como promotor, poder dar esse feedback para a população, trabalhar diretamente quais são as angústias da população. Isso me fez assim muito realizado, né? Foi isso que me atraiu para ir para a carreira do Ministério Público. Você teve experiência em quais promotorias, Farto? Você já trabalhou em outras cidades antes de Sorocaba. Como foram essas experiências? Em quais promotorias você passou? Eu trabalhei muito tempo, são fases interessantes, né? Uma fase interessante é do substituto. Você passa por várias comarcas, conhece várias realidades de cidades diferentes, né? Trabalhei em Piedade, trabalhei em Itapira, trabalhei em várias cidades pequenas, não lembro todas, Brotas, São Carlos, trabalhei uma vez. E esse trabalho nas promotorias pequenas ele é um trabalho interessante. Na minha primeira comarca, São Pedro, eu era responsável por 3 cidades: São Pedro, Águas de São Pedro e Santa Maria da Serra. Para um jovem de 25 anos na época, você ter contato direto com a Câmara dos Vereadores, com os prefeitos, com a população, atendia mais de 30 pessoas por semana. Você já era casado naquela época? Não era solteiro. Eu chegava para trabalhar na promotoria por volta de 9 horas, 10 horas, ficava até as 8, 9 da noite todos os dias. E era interessante porque era uma clínica geral. O promotor na cidade pequena faz tudo. Então ele acusa, ele faz ação civil pública, ele faz o divórcio, a pessoa uma hora está na sua frente porque está sendo acusada de um crime, outra hora está lá para se separar ou para buscar uma herança. Quer dizer, esse contato da comarca de primeira instância com o promotor é um contato extremamente interessante, porque a magistratura ela acaba ficando um pouco mais distante, o juiz tem que guardar uma distância maior da população. E a variedade de assuntos e a variedade de pessoas que você conhece e a potencialidade do impacto da sua caneta como promotor numa cidade pequena traz uma experiência gigante, porque é uma responsabilidade muito grande. Muitas vezes você me pergunta se eu era casado, muitas vezes em casos envolvendo infância e juventude, em Campinas, por exemplo, onde eu era substituto, trabalhei muito na área da infância e juventude, logo que entrou em vigor o estatuto, que também é de 90, muitas pessoas chegavam e diziam: doutor, o senhor está falando isso, o senhor tem filho? Eu ficava naquele... Minha filha fala cri, cri, cri. Porque, realmente eu não tinha aquela experiência de vida, mas a experiência de promotoria foi uma experiência muito intensa. Muito intensa.
essa experiência de ficar em comarca de primeira, eu cheguei a ser o segundo do estado de São Paulo há mais tempo em primeira entrância. Ou seja, eu fiquei mais de 5 anos na mesma comarca. Então, passaram diversos juízes, passaram mais de um prefeito em cada cidade, diversas câmaras, participei de eleição estadual, as majoritárias, presidente da República, enfim. A eleição no interior também é um aprendizado muito grande, porque o contato com os políticos é muito grande. Eu me lembro que às vezes eu saía à noite do fórum, e numa praça de Águas de São Pedro, os políticos sempre se reuniam, estavam ali conversando, né? E eu tinha muitos amigos, fiz muitos amigos no interior. E quando eu chegava, eu disse, olha, vamos mudar de assunto, que chegou o promotor, agora nós podemos falar o que nós estávamos conversando. Essa convivência no interior, ela para mim sempre foi muito gratificante. Quando eu entrei na carreira, eu sempre tive dúvida se um dia eu ia ganhar uma leitoa, um saco de laranja, alguma coisa em agradecimento do trabalho que eu fiz. Não que eu quisesse receber isso ou que eu precisasse, mas é que você sempre, antigamente se lia nos livros, né, que a gratidão da cidade ou das pessoas ia além do que fosse a sua função, esse reconhecimento. E eu, graças a Deus, tive esse reconhecimento de pessoas simples. Algumas delas eu me lembro com muito carinho. Eu nem cheguei a atender determinadas pessoas, mas elas, em função do trabalho que eu fazia na cidade, me faziam esses mimos, né? Isso é gratificante. Recebi títulos de cidadão por essas cidades que eu passei. Tive um contato muito profissional, muito bom com todos os políticos. Isso foi assim uma experiência importante para alicerçar uma carreira que vai enfrentar desafios maiores quando você vai para uma cidade maior. Sim. Né? Você falou uma coisa, Farto, que me chamou a atenção, que é a questão de manter o distanciamento do juiz da sociedade. E você, como promotora, você fazia questão de manter em contato com as pessoas, de conversar com elas por conta dessa troca de experiências. Como é para um promotor que acaba recebendo diversos casos, de diversas situações, conseguir conduzir, operar aquilo que diz a lei, né? Operar o direito dentro da legislação e, ao mesmo tempo, não se envolver demais emocionalmente? Como que você consegue trabalhar isso? O promotor de justiça é, antes de tudo, um cidadão. Como todos os cidadãos, você está em contato com os meios de comunicação, com as pessoas da sociedade. É comum você estar assistindo o Jornal Nacional ou algum programa de televisão e se indignar com determinado assunto. Falar, nossa, mas isso é um absurdo e tal. O diferencial de ser promotor é que você, em grande parte das vezes, tem algo para fazer. Né? Então isso, ao mesmo tempo em que é motivador, você acorda de manhã e fala assim, olha, nós precisamos, hoje para mim, combater esse crime organizado. A corrupção no Brasil é uma coisa que perturba toda a sociedade. Todos nós gostaríamos, de alguma forma, de erradicar isso da nossa sociedade, e eu, como promotor, hoje consigo desempenhar esse papel. Então, ao mesmo tempo em que é gratificante, é também um desafio gigantesco. Né? Nós temos limitações legais muito grandes, nós temos uma conivência muito grande da nossa população, um jeitinho brasileiro de deixar para lá, né? E isso tudo faz, às vezes, uma certa angústia dentro de qualquer profissional, porque você quer fazer o teu trabalho da melhor forma possível, e nem sempre esse possível é atingido porque vão criando-se barreiras, enfim. A sociedade tem despertado mais para os direitos, ela tem buscado mais a promotoria, ela tem conhecimento do que é o Ministério Público, essa instituição? Olha, eu digo por mim, sou franco de dizer que quando eu fui com o meu amigo lá no fórum perguntar se eu poderia fazer estágio, eu mal sabia o que fazia um promotor e eu estava no 3º ano da Faculdade de Direito. Eu acho que o que mudou muito a partir da Constituição de 88 é que o Ministério Público deixou de ser só o representante da acusação na área criminal e passou a ser, de fato, um advogado da sociedade, nas ações civis públicas, no controle dos interesses difusos. O capítulo da Constituição que tratou do Ministério Público deu um formato para o Ministério Público que eu acredito que é aquele que a sociedade justamente esperava. Não havia uma instituição na sociedade que pudesse desempenhar aquele determinado papel que alguns pensadores, alguns baluartes do Ministério Público há 50 anos já vinham desenvolvendo. E aí, quando conseguiram escrever aquilo na Constituição, foi ao encontro dos interesses da sociedade. Quer dizer, a sociedade encontrou no Ministério Público aquele advogado que ela sempre quis ter. Isso, de certa forma, para nós foi extremamente importante do ponto de vista institucional, mas também se revelou um desafio gigantesco
Porque pense a quantidade de angústias e de reivindicações, muitas de cunho jurídico que a sociedade tem, e o Ministério Público continuava do mesmo tamanho para fazer frente a todo esse anseio da sociedade. Mas, a partir de 88, o fato é que o Ministério Público se tornou absolutamente conhecido. Eu acho que poucos ministérios públicos do mundo inteiro conseguem ter um contato tão próximo e representar a sociedade com tanta intensidade como o Ministério Público do Brasil e, particularmente, eu me permito dizer isso, o Ministério Público do Estado de São Paulo. Você já, por toda a sua experiência, Farto, acumulada, você já pegou algum caso, ou mais de um caso até, em que você precisou dar muito mais do que você poderia dar? Ter uma dedicação muito maior? Inúmeros e inúmeros casos. Assim, de bate-pronto que eu lembro. Ocorreu um crime, uma pessoa me procurou na promotoria porque ela gostaria de voltar para o seu estado de origem. Ela era de um estado do Nordeste, uma senhora, e ela queria voltar para o seu estado de origem. Só que havia um problema. Ela tinha uma filha com um cidadão, eles moravam em São Pedro, e, por incrível que pareça, quando eu fui ver a certidão de nascimento da menina, ela estava registrada só no nome do pai. Foi a única vez que eu vi isso. E eu falei, olha, a senhora não vai conseguir viajar com a menina, principalmente para outro estado, e vai ter uma dificuldade enorme com essa menina lá no outro estado, porque ela não está registrada no seu nome. Eu falei, não, mas ela é minha filha, é porque quando ela nasceu eu estava no hospital, ele foi registrar, enfim. Tinha um problema lá e que eu precisava resolver antes dela fazer essa viagem. E o fato é que eu comecei a preparar a documentação para fazer um reconhecimento de maternidade, veja que situação complexa, né? E antes de sair da minha sala, ela pergunta, doutor, tenho uma dúvida. O sujeito, cujo apelido era João Grandão, ele é muito violento, eu tenho medo que ele vai ficar sabendo que eu vim aqui na promotoria, talvez ele desconfie que eu vou fugir com a menina. Não, mas a senhora não vai fugir, a senhora vai legalmente, a senhora vai pedir a guarda da criança para poder fugir. Que para fazer a guarda eu precisava regularizar o registro da criança. Ela falou, olha, o senhor está me falando, eu vou ficar tranquila, tudo bem. E foi embora. Só que essa pessoa não apareceu mais na promotoria. E não apareceu, estava com o caso em andamento, falei, preciso localizar essa pessoa. Na cidade do interior, a gente pede auxílio da polícia para localizar a pessoa, chamei 2 investigadores muito astutos que tinham, por sinal, na cidade de São Pedro. Falei, olha, eu estou com esse problema aqui, essa pessoa deixou a documentação em aberto, eu preciso que ela volte para eu dar continuidade no processo. Eles foram até a casa da pessoa e, dada a astúcia deles, não sei porquê, desconfiaram da conversa com o marido, a menina estava na casa. Olha, ela viajou, mas eu não lembro que detalhes dentro da casa, não sei se tinha a roupa dela ou se não tinha, alguma coisa chamou a atenção deles. A gente pode dar uma olhada no quintal, e foram até o quintal da casa. No quintal da casa tem uma horta nova, que era comum em cidade do interior, mas essa horta tinha acabado de ser feita. Pois eles foram cutucar a horta, a terra estava mais fofa, num determinado lugar ela estava enterrada ali no fundo do quintal. E isso, quando a resposta veio para mim na promotoria, me chocou profundamente, porque eu fiquei me criticando e me repensando se eu não teria como ter interpretado esse caso de uma outra forma, tal que eu pudesse evitar que essa tragédia tivesse acontecido. Isso me perturbou por um bom tempo. Em função desse caso, eu consegui desenvolver um segundo sonho que eu não consegui levar até o fim, mas comecei, pelo menos, voltei para a faculdade. Eu comecei a fazer faculdade de psicologia na Unimep, em Piracicaba, um curso que eu sempre gostei. Fiz 2 anos e meio do curso, só não consegui conciliar para me formar no curso de psicologia, porque as atribuições da minha promotoria eram gigantes, mas me levou a sempre estar estudando, sempre estar estimulando o estudo de outras coisas paralelas, correlacionadas com o direito, mas não diretamente direito exclusivamente. Eu acho que o bom profissional da área jurídica não é aquele profissional que conhece exclusivamente direito de uma forma profunda. Ele precisa conhecer outros assuntos, outras ciências para desenvolver bem a sua função. A questão de proteção à testemunha, como que funciona, Farto? Hoje no GAECO nós usamos muito desse instituto, aqui em São Paulo já funciona muito bem. Ele tem, lógico, alguns efeitos colaterais que não se consegue proteger uma testemunha se ela não mudar de vida. Essa mudança de vida implica em mudança de endereço e às vezes uma mudança definitiva que pode fazer com que essa testemunha tenha que residir em outro estado, né?
Mas, pelo menos, hoje é uma garantia real, uma garantia que na prática ocorre. Nós temos alguns casos do GAECO, onde as testemunhas estão protegidas por esse sistema de proteção de testemunha que foi desenvolvido aqui no estado de São Paulo e até quanto eu tenho conhecimento funciona muito bem. Isso é uma forma de você garantir o percurso do processo e também de garantir a segurança da vida da pessoa, é isso? Nós temos um defeito, eu acho, no processo no Brasil. É um defeito que, assim, muito falado e que pouco se enfrenta. A própria comunidade jurídica não consegue resolver esse problema, que é a demora na prestação jurisdicional, quer dizer, a demora da sentença com trânsito em julgado. Os casos correrem de uma forma rápida, de uma forma célere, para que o volume é muito grande. Resolva. São vários fatores. Volume, burocracia, que é inata da cultura portuguesa, uma legislação que é uma coxa de retalhos. Nós temos um direito muito positivo, e o direito positivo, não consuetudinário, ele é muito focado em uma quantidade extensa de leis, e isso tudo, mais a leniência do brasileiro, a quantidade de recursos, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo grau de jurisdição, quer dizer, diversos recursos para diversas instâncias, tudo isso faz a nossa justiça não ser célere. E essa não celeridade gera efeitos colaterais. Muitas vezes, para conseguir garantir que eu aplique uma sentença para determinada pessoa, eu preciso fazer com que essa pessoa não interfira no processo. E para fazer isso, é preciso medidas cautelares, uma delas a prisão preventiva, a prisão temporária, enfim. Fartor, há uma confusão entre a questão da defensoria pública e da promotoria. Às vezes a pessoa não sabe se o assunto que ela precisa tratar é na promotoria ou se é na defensoria pública. Quais são as diferenças? Como é que a pessoa pode se orientar nesse sentido? Quando o Ministério Público começou, no Brasil, demorou para ver a formação da sua personalidade. O que o Ministério Público ia fazer na sua essência, né? Isso foi mudando ao longo do tempo. Houve tempo, e eu conversei com promotores que trabalhavam assim, eles chegavam na comarca para trabalhar e o juiz dividia com eles audiências. Um fazia audiência numa sala e o outro na outra. Então o promotor fazia uma audiência como se fosse um juiz, né? Isso aconteceu, isso é fato, não é uma coisa que, né? Então o Ministério Público, aos poucos, foi ganhando a sua identidade. Passou a ter a exclusividade da ação penal, né? Ser o acusador natural, né? Depois, com a Constituição de 88, esse papel de defesa da sociedade. Esse crescimento durou mais de 100 anos, né? Para se consolidar o Ministério Público de hoje. A Defensoria Pública é um instituto novo. Começou pela Constituição de 88, o marco jurídico mais importante da criação da Defensoria Pública, na minha ótica, está na Constituição de 88, e de lá para cá ela vem se formatando enquanto instituição. Eu percebo na Defensoria Pública um munus público, um interesse de defender a sociedade, muito parecido com aquele que eu disse que me atraiu para o Ministério Público. É verdade. É uma carreira feita de pessoas jovens, abnegadas, que têm intensamente essa vontade de auxiliar a população. Então, a Defensoria Pública está ocupando muito espaço, e cada vez mais, e eu acho bom que isso aconteça, no sentido de fazer esse atendimento à população que antigamente só o Ministério Público fazia. A OAB, por um perfil institucional, houve por bem não fazer esse atendimento aos carentes da forma intensa como a Defensoria faz. E aí, institucionalmente, a Defensoria começou a crescer justamente em função desse trabalho que ela faz de atender a população carente. Eles não conseguem atender toda a população carente, uma parte tem que ser dividida com a dos advogados do Brasil, e aqueles que não são carentes também, em princípio, não podem ser atendidos pela Defensoria Pública. Aí entra o Ministério Público, né? Nas ações civis públicas e na defesa dos interesses difusos e coletivos. Nem sempre os casos que eles vão assumir são os casos que o Ministério Público assumiria, por exemplo? Eu não vejo, são raras as situações onde se pode perceber algum conflito. No meio institucional, lógico que quando uma instituição está crescendo, ela começa a ocupar mais espaço, muitas vezes vai haver atrito. O que é competência do Ministério Público Estadual, o que é competência do Ministério Público Federal? O que é competência da Defensoria Pública, o que é a competência da OAB, o que é a competência do Ministério Público? Isso tudo, às vezes, tem um ou outro atrito, mas hoje, em termos de qualidade de atendimento, a Defensoria Pública está se especializando muito em atender a população mais carente. Fartor, quando você assumiu a Promotoria da Infância e da Juventude em Sorocaba, você teve um desafio. Um deles foi o Núcleo Integrado de Atendimento ao Adolescente Infrator, né? Como que foi esse processo? Agora você está num novo desafio, que é o GAECO também, é outro desafio. Como que foi a constituição do NAIS? Eu tive um desafio e uma alavanca muito grande. O desafio é que em Sorocaba não havia rede de proteção.
O fato é esse. Haviam alguns institutos da rede de proteção, havia Conselho Tutelar, havia Conselho Municipal dos Direitos da Criança, mas a estrutura não estava agregada, não havia uma comunicação melhor do Poder Judiciário com a Promotoria da Infância e Juventude, da Promotoria com o Conselho Tutelar, do Conselho Tutelar com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, e o fato é que essa rede de proteção não funcionava. A alavanca para esse sistema passar a funcionar chama-se José Augusto de Barros Pupim, que já era delegado da Infância e Juventude, profundo conhecedor do Estatuto da Criança e do Adolescente, meu colega de turma na Faculdade de Direito de Sorocaba. E aí, quando eu vim para a infância, lógico, foi a primeira pessoa com quem eu resolvi conversar. E ele me falou, olha, a rede de proteção de Sorocaba está esfacelada, nós precisamos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Nós estabelecemos uma lista de prioridades, começamos a trabalhar em cima dessa lista de prioridades, que não saiu da nossa cabeça. Porque na Infância e Juventude, assim como em toda a área técnica, aparecem diversos filósofos, diversos salvadores da pátria, diversas pessoas que vão reinventar a roda. E uma última categoria nefasta para qualquer área, os marqueteiros, né? Aquela pessoa que faz uma coisa desse tamanho, mas a repercussão ela procura que seja gigantesca. Nós nos baseamos única e exclusivamente na lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente. O que o Estatuto prevê que o município deve ter para a proteção integral de criança e adolescente? E aí começamos a trabalhar essa rede, melhoramos o Conselho Tutelar, melhoramos o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança recebia um valor irrisório por ano, esse valor foi multiplicado por mais de 10 vezes. A população começou a confiar mais no Conselho Tutelar a partir do momento que houve um fortalecimento e uma readequação do trabalho do Conselho Tutelar. Criamos o NAIS, que é um núcleo para acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco que se envolveram com atos infracionais, porque na época acontecia o seguinte, um boletim de ocorrência lavrado na delegacia, para chegar na mesa do promotor de justiça demorava 8 meses. E aí o adolescente ficava sem receber uma resposta da sociedade em relação àquele ato infracional. E a resposta sempre era muito jurídico-policial. Então o que nós fizemos? Um local onde ele recebe um amplo atendimento, que é o NAIS. Eu e o doutor Pupim fomos almoçar com a doutora Benenice uma vez, em São Paulo, e encarecia ela que montasse um núcleo para recebimento dos adolescentes infratores já a partir do momento do flagrante, coisa que não existia na cidade. As meninas ficavam na delegacia de General Carneiro, os meninos ficavam numa delegacia de Salto de Pirapora, né? Isso foi um avanço muito grande. Quando eu assumi, nós tínhamos só uma unidade da Fundação Casa. Depois foram construídas mais 2 unidades da Fundação Casa e mais essa unidade de atendimento inicial. Nós não tínhamos semi-liberdade em Sorocaba, foi criada a semi-liberdade, ficou num lugar central, aconteceu um problema, conseguimos transferir para outro lugar, hoje funciona super bem. As medidas socioeducativas em meio aberto, eu não lembro o número, mas a quantidade era ínfima de pessoas que faziam prestação de serviço em meio aberto. Em 4 anos, à frente da Promotoria da Infância e Juventude, nós passamos a ser o recordista estadual de medidas em meio aberto. Aliás, o Cruzeiro do Sul publicou isso, é uma nota histórica, eu acho que a história é importante de ser sempre relembrada. Nós fomos meses, em determinados anos seguidos, o recorde de internação na Fundação Casa. Nós só perdíamos, entre aspas, perder é um termo errado, mas nós só perdíamos para capital. Nós tínhamos mais adolescentes internados no sistema Fundação Casa do que Campinas, por exemplo, que tem 1,5 milhão de habitantes. Quer dizer, houve um rigor absoluto da parte da Infância e Juventude para tentar conter essa onda de atos infracionais. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos o recorde estadual de liberdade assistida e começamos a fazer também as medidas de prestação de serviço à comunidade. Quer dizer, toda a rede de proteção de Sorocaba passou a ser articulada e isso é um trabalho que foi gratificante para mim, foi muito bom. Farto, obrigado pela participação no Vida Pública de hoje e desejo boa sorte aí nas ações frente ao GAECO, porque enfrentar esses corruptos não é fácil não. Eu estou com ânimo novo, eu acho que toda vez que você aceita um novo desafio, você se renova. Trabalho com o Dr. Cláudio Bonadi, que tem uma experiência muito profunda no GAECO. O GAECO de Sorocaba hoje já está estruturado e nós estamos tentando estruturá-lo ainda mais. E eu espero poder representar bem a população, aquele trabalhador que paga uma quantidade escorchante de tributos, né, que acorda de manhã e abre o jornal e vê aquelas notícias de corrupção. Eu espero poder representar bem esse cidadão, porque eu também sou pai de família, eu também sou cidadão, no sentido de colocar essas pessoas na cadeia, condenadas, que faça voltar para o erário público o dinheiro que foi subtraído. Eu vou me empenhar muito para fazer isso, é uma fase nova da minha carreira
que para mim está sendo muito gratificante. Eu quero agradecer a você, Fernando, ao Cruzeiro do Sul, Laelso Rodrigues, na presidência do Jornal Cruzeiro do Sul, que é mantenedor aqui da TV Cruzeiro do Sul, dizer que a imprensa e o Ministério Público, eu acho que são os grandes diferenciais democráticos do Brasil a partir da Constituição de 88. E esse diferencial democrático é reconhecido pela população, e eu acho que nós temos obrigação institucional de exercer bem as nossas funções, porque a população do Brasil confia muito em nós. Parabéns, Farto, e obrigado. Obrigado. O Vida Pública de hoje conversou com o promotor de justiça Antônio Domingues Farto Neto, titular do CAECO em Sorocaba. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.